Leitura Bíblica de 15 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Neemias, capítulo 9, versículo 22 a capítulo 10, versículo 39. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha falado a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que o cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E, todavia, fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías, estes eram sacerdotes, e os levitas, Jesuá, filho de Azanias,
Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabeel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabná, Maazéias, Iaías, Anã, Maluque, Arim e Baná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e no 7º ano deixaríamos descansar a terra, e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos, e os de nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus.